Eu nunca esqueço o cheiro de café queimado naquela manhã. Era um sábado, e minha mãe tinha deixado a panela no fogo enquanto corria para atender o telefone. O cheiro se misturava com o de terra molhada, porque tinha chovido na noite anterior e a janela da cozinha estava aberta. Eu tinha 6 anos e na época achava que saberia para sempre como era o som da voz da minha mãe gritando: "Desliga isso, menino", do outro cômodo. Mas a gente não sabe nada com 6 anos. Estava brincando de esconde-esconde sozinho, o que não faz muito sentido, eu sei. Mas minha irmã mais nova, a Ana, tinha acabado de nascer, e tudo girava em torno dela. Até o meu pai, que sempre me levava para pescar nos fins de semana, agora só falava em deixar a mãe descansar ou ajudar com a bebê. Então eu inventava jeitos de me ocupar. Naquele dia, decidi que ia me esconder no lugar mais alto que conseguisse encontrar. Não era por raiva, não acho. Era só tédio. Aquela sensação de que ninguém estava me vendo. Subi no armário da sala, aquele de madeira escura que rangia quando a gente encostava. De lá, alcancei a janela do corredor que dava para a área de serviço. Era uma janela pequena, mas eu era magro e conseguia passar o corpo por ela se me espremesse. Do lado de fora, tinha uma espécie de parapeito estreito, uns 20 centímetros de largura, que contornava o prédio. Eu já tinha visto meu pai limpar as calhas por ali uma vez, então sabia que dava para andar. Não era perigoso. Ou pelo menos não parecia. O vento batia forte no terceiro andar. Lembro que segurei com força na grade de ferro da janela antes de pôr o pé no parapeito. A grade estava fria, úmida da chuva da noite. Quando soltei, minhas mãos ficaram marcadas da ferrugem. Andei devagar, de costas para a parede, como se estivesse brincando de equilibrista. Não olhei para baixo. Não no começo. Foi só quando cheguei na esquina do prédio que resolvi espiar. O chão parecia longe demais. Não como quando a gente olha da varanda, que dá para ver os carros passando e as pessoas pequenas. Eram longe que doía na barriga. Mas eu não tinha medo. Ou melhor, tinha, mas era um medo gostoso, sabe? Como quando a gente sobe muito alto no balanço e acha que vai voar. Foi aí que escutei a voz da minha mãe de novo, mais perto dessa vez. "Cadê você, Miguel?" Ela soava brava, mas também assustada. Não sei porquê, mas isso me deu uma coragem doida. Resolvi que ia dar a volta no prédio todo, só para provar que conseguia. Apertei as costas na parede e fui andando passo a passo. O vento empurrava meu cabelo para frente, grudando nos olhos. Não sei dizer quanto tempo se passou. Talvez 2 minutos, talvez 10. O que eu sei é que quando cheguei na metade do lado do prédio que dava para a rua, senti algo escorregar debaixo do meu pé. Era uma folha molhada, ou talvez um pedaço de plástico que o vento tinha jogado ali. Perdi o equilíbrio. Não gritei. Não chorei. Só lembro de pensar: agora vou cair. E cai. Não foi como nos desenhos que a pessoa fica rodando no ar. Foi rápido, direto. O mundo virou um borrão de cores. O cinza do cimento, o verde das árvores, o azul do céu, e então só escuridão. Acordei com um gosto de sangue na boca. Alguém estava chorando. Não era eu. Era uma mulher que eu não conhecia, ajoelhada do meu lado com as mãos no rosto. Meu Deus, ela repetia. Tentei mexer o braço e senti uma dor tão forte que quase desmaiei de novo. Olhei para cima e vi o prédio, o nosso apartamento no terceiro andar, a janela aberta. Foi aí que entendi. Não chorei. Só fiquei olhando para o céu, esperando algo acontecer. Talvez morrer. Talvez minha mãe aparecer. Mas quem apareceu primeiro foi um homem de camisa social suado que correu até mim e disse: "Não se mexe, garoto." Já chamou a ambulância. Ele tinha um sotaque diferente, como se não fosse daqui. Depois soube que era um irmão da congregação, que estavam visitando os apartamentos do prédio naquele dia. Minha mãe chegou correndo, com o cabelo desarrumado e a Ana no colo. Ela jogou a bebê nos braços de uma vizinha e se atirou em cima de mim. "Miguel, meu filho." Suas lágrimas caíram no meu rosto. Eu queria dizer que estava tudo bem, mas não saía voz. Só um som rouco, como se tivesse engolido areia. O que veio depois foi uma confusão de hospital, médicos falando rápido, enfermeiras me cutucando com agulhas. Quebrei os 2 braços, 3 costelas e tive uma concussão leve. A dor era tão forte que nas primeiras horas, eu só conseguia pensar em respirar sem gritar. Cada movimento, por menor que fosse, parecia rasgar algo dentro de mim. A morfina ajudava, mas não o suficiente. Às vezes fechava os olhos e via o chão se aproximando de novo, o barulho do impacto, o gosto de sangue na boca. Minha mãe não saía do meu lado. Ela dormia sentada na cadeira ao lado da cama, com a cabeça apoiada no colchão, as mãos ainda trêmulas.
De vez em quando, acordava de sobressalto e verificava se eu ainda estava respirando. Uma vez pegou minha mão e beijou os nós dos dedos, como se fosse possível curar tudo só com isso. Não perguntava como tinha acontecido. Talvez já soubesse. No terceiro dia, o médico disse que eu poderia ter alta, mas precisaria de acompanhamento. Minha mãe assinou os papéis com pressa, como se tivesse medo de que mudassem de ideia. No caminho para casa, ela segurou meu braço bom com força, como se eu fosse desmontar se soubesse. A Ana choramingava no carrinho, incomodada com o sol ou com o cheiro de hospital que colava em nós. Nosso apartamento estava igual, mas tudo parecia diferente. A janela da sala, aquela por onde eu tinha pulado, estava fechada com uma tábua pregada às pressas. Minha mãe evitou olhar para lá. Me deitou no sofá, arrumou os travesseiros atrás das minhas costas e colocou a televisão num volume baixo, como se o som alto fosse me quebrar de novo. A Ana engatinhou até mim e puxou meu braço engessado com curiosidade. Doeu, mas eu não afastei ela. Cuidado, Miguelinha, minha mãe murmurou, tirando a menina do meu colo. Ele está machucado. Não era a primeira vez que ela me chamava assim, mas dessa vez soou diferente. Como se eu fosse frágil. Como se ela tivesse medo de que, se me tocasse errado, eu fosse desmoronar. Os dias seguintes foram uma rotina de remédios, compressas de gelo e silêncio. Minha mãe não falava sobre o que tinha acontecido, e eu também não. Às vezes ela olhava para mim com uma expressão que não conseguia decifrar. Raiva, culpa, alívio, tudo misturado. Uma tarde, enquanto trocava os curativos, seus dedos pararam no meio do movimento. Você. Ela começou, mas engoliu o resto. Respirou fundo e continuou enfaixando meu braço com mais força do que o necessário. Eu sabia o que ela queria perguntar. Por que você fez isso? Valia a pena? Mas não havia resposta que não soasse como desculpa ou mentira. Então fiquei quieto. A escola mandou trabalhos para fazer em casa. Minha mãe os pegou na secretaria e deixou tudo em cima da mesa da cozinha, como se isso fosse me distrair. Eu olhava para as folhas em branco e sentia o peito apertar. Não era só a dor física. Era como se algo dentro de mim tivesse se deslocado também, e agora nada encaixava direito. Uma semana depois bateram na porta. Minha mãe abriu e ficou paralisada. Eu ouvi vozes baixas, mas não consegui entender. Depois, ela entrou no quarto com um envelope na mão. É para você, disse, jogando no colchão. Dentro, havia um bilhete escrito à mão e um cheque. Asterisco para as despesas médicas. Que Deus o abençoe. Asterisco não tinha assinatura, mas reconheci a letra do irmão da congregação, aquele que me segurou no chão. Minha mãe olhou para o cheque, depois para mim, e guardou tudo na gaveta da pia sem dizer nada. Naquela noite acordei com um pesadelo. Estava caindo de novo, mas dessa vez ninguém me segurava. Minha mãe veio correndo quando ouviu meu grito, acendeu a luz e se sentou na beira da cama. Passou a mão no meu cabelo suado, como fazia quando eu era pequeno. SHHH, ela sussurrou. Já passou. Mas não tinha passado. E ambos sabíamos disso. Fiquei olhando para o teto, a respiração ainda acelerada. A luz da lâmpada fraca fazia sombras nas rachaduras do reboco, como veias abertas na parede. Minha mãe não se mexeu, só ficou ali, a mão quente no meu ombro, como se pudesse me pregar de volta no chão só com o peso dela. Você quer água? Perguntou baixinho. Balancei a cabeça. Não era sede. Era algo mais fundo, uma coisa que não tinha nome, só um gosto amargo na boca, como se eu tivesse mordido um fio elétrico. Ela se levantou devagar, foi até a cozinha e voltou com um copo mesmo assim. A água estava morna, com um gosto de cano enferrujado, mas bebi tudo. Minha mãe sentou de novo, desta vez com as costas apoiadas na cabeceira, os joelhos encostados nos meus. Ficamos assim por um tempo, ouvindo o zumbido do ventilador de teto e o barulho dos grilos lá fora. Você lembra quando a gente morava na casa da avó? Ela perguntou de repente. Não respondi. Claro que lembrava. A casa cheirava a terra molhada e aquelas bolachas de gengibre que ela fazia no forno a lenha. O quarto dos fundos onde eu dormia tinha uma janela sem vidro, só com uma tela furada. Às vezes, de manhã, encontrava lagartixas mortas no peitoril, de barriga para cima, patas para o ar. Minha mãe deve ter interpretado meu silêncio como um não, porque continuou. Você tinha uns 5 anos. Um dia subiu no telhado sozinho para pegar uma pipa que tinha enroscado na antena. Eu quase morri de medo quando vi você lá em cima, equilibrado como um gato, sem nem pisar nas telhas quebradas. Eu não me lembro disso, menti. Ela riu, um som curto, sem alegria. Mentiroso. Você se lembra sim. E sabe por que eu sei? Porque você fez a mesma cara de agora quando desceu. Aquela expressão de quem tá tentando decidir se chora ou se finge que não doeu.
Fechei os olhos. A memória veio como um flash, o sol queimando a nuca, as telhas quentes debaixo dos pés descalços, o vento puxando a pipa vermelha como se quisesse me levar junto. E depois a queda, não do telhado, mas da confiança da minha mãe, que me proibiu de subir em qualquer coisa mais alta que uma cadeira por meses. A diferença é que dessa vez você não estava brincando, ela murmurou. Dessa vez foi de verdade. Abri os olhos. Ela estava olhando para as próprias mãos, torcendo os dedos como se estivesse tentando desatar um nó invisível. O irmão da congregação veio aqui hoje enquanto você dormia, disse, ainda sem me olhar. Perguntou se a gente precisava de mais alguma coisa. Eu disse que não. Por que você não aceitou? Perguntei, sentando na cama. A cabeça latejava como se alguém estivesse batendo por dentro com um martelo pequeno. Porque não é dele que a gente precisa. Mas o dinheiro. O dinheiro não resolve. Ela cortou, finalmente virando o rosto para mim. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado enquanto eu dormia. Você acha que se a gente tiver mais dinheiro, as pessoas vão parar de olhar para você como se você fosse um doente? Como se você fosse perigoso? Engoli em seco. Não tinha resposta para isso. Eles não sabem o que fazer com a gente agora. Ela continuou mais baixo. Antes você era só o menino que ajudava na missa, que carregava as caixas do mercado para donas de casa. Agora você é isso. A palavra ecoou na minha cabeça. Era assim que eu me sentia também, como se tivesse virado uma coisa, não uma pessoa. Algo que precisava ser consertado, escondido ou, no mínimo, observado de longe. E se a gente fosse embora? Soltei sem pensar. Minha mãe ficou quieta. O ventilador girava, jogando sombras móveis no rosto dela. Pra onde? Não sei. Pra qualquer lugar que não seja aqui. Ela suspirou longo e fundo, como se estivesse solando um balão murcho. A gente não tem pra onde ir, filho. A gente poderia. Não, ela interrompeu com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. A gente não tem família em outro lugar, não tem dinheiro guardado, não tem nada. Só isso aqui. Fez um gesto vago com a mão, abrangendo o quarto, a casa, talvez a cidade inteira. E mesmo que a gente fosse, você acha que seria diferente? As pessoas são iguais em todo lugar. Elas têm medo do que não entendem. Mas e se a gente não contasse pra ninguém? Ela riu de novo, dessa vez com um tom de amargura. Você acha que dá pra esconder uma coisa dessas? Apontou para minha cabeça, depois para o peito. Não é só o que tá do lado de fora, filho. É o que a gente carrega aqui dentro também. O jeito que a gente olha pras coisas, o jeito que a gente reage. Você já viu como os outros ficam quando você... Ela hesitou, procurando as palavras. Quando você sabe das coisas antes delas acontecerem? Ou quando você fica daquele jeito, como se estivesse ouvindo alguma coisa que ninguém mais ouve? Eu baixei a cabeça. Não precisava lembrar. Às vezes na escola, quando os professores achavam que eu estava distraído, mas na verdade estava prestando atenção em tudo asterisco de uma vez, os sussurros dos alunos, o zumbido da lâmpada prestes a queimar, o cheiro de chuva antes mesmo das nuvens aparecem no céu. Às vezes no mercadinho, quando a Dona Maria me olhava esquisito porque eu já sabia que o leite tinha azedado antes dela abrir a caixa. Eles vão sentir, minha mãe continuou mais baixa. Mesmo que a gente não fale nada, eles vão saber asterisco. E aí começa o medo. Depois o medo vira raiva. E você sabe como termina. Eu sabia. Já tinha visto. Ficamos em silêncio por um tempo, só o barulho do ventilador de teto rangendo, como se estivesse cansado de girar em círculos. Minha mãe se levantou e foi até a janela, afastou um pouco a cortina surrada. A luz da tarde entrava em fatias finas, cortando o quarto ao meio. A gente fica, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Pelo menos aqui a gente conhece as regras. A gente sabe até onde pode ir. E se as regras mudarem? Ela não respondeu de imediato. Quando se virou, seu rosto estava na sombra, e por um segundo pareceu que ela tinha envelhecido 10 anos desde de manhã. Então a gente se adapta. Como sempre. Ouvi passos no corredor, pesados demais para serem do meu pai. Minha mãe deve ter ouvido também, porque seus dedos apertaram a beirada da cortina até os nós dos dedos ficarem brancos. A batida na porta veio antes que eu pudesse me mexer. Abre aí, Dona Marlene. A gente precisa conversar. Não era uma pergunta. Minha mãe respirou fundo, alisou a saia com as mãos úmidas. Quando abriu a porta, vi 2 homens de camisa social, apesar do calor. Um deles, o mais baixo, de bigode, segurou um papel dobrado entre os dedos. Bom dia. Sou o Sr. Ribeiro da prefeitura. Esse aqui é o Dr. Lopes. A gente tá fazendo um levantamento especial. O outro homem mais alto, de óculos escuros, não sorriu.
Só ficou me olhando como se eu fosse um inseto debaixo de uma lupa. É sobre o seu filho, o senhor Ribeiro continuou, mas seus olhos fugiram dos meus. Recebemos algumas denúncias. Preocupações da comunidade. Minha mãe cruzou os braços. Que tipo de preocupações? A senhora sabe. Coisas que as pessoas falam. Criança que age diferente que tem, episódios. A gente só quer garantir que tudo esteja dentro da normalidade. Normalidade. A palavra soou como um sino de vidro, alto e frágil demais. Ele é normal, minha mãe disse, mas a voz tremeu um pouco. Só é uma criança quieta. O Dr. Lopes finalmente falou, voz arrastada. Quieta demais, Dom Marlene. E as outras coisas? Os desenhos que ele faz? As coisas que ele diz asterisco? Eu sentia o suor escorrendo pelas costas. Sabia exatamente a que desenhos ele se referia. Os que eu fazia quando não conseguia dormir, cheios de linhas que se moviam sozinhas, de formas que não existiam, até existirem. E as coisas que eu dizia, às vezes saíam sem querer. Como quando avisei a tia Rosa que seu filho ia quebrar o braço no muro da escola. E 2 dias depois foi exatamente isso que aconteceu. Ele é só uma criança, minha mãe repetiu, mas dessa vez soou mais como uma pergunta. O senhor Ribeiro suspirou como se estivesse decepcionado. Olha, a gente não quer problemas. Mas a senhora sabe como é. As pessoas ficam nervosas. Criança assim, às vezes precisa de um acompanhamento especial. Para a própria segurança dela. Acompanhamento? Minha mãe perguntou, e dessa vez o medo transpareceu claro. Isso. Um lugar onde ele possa ser avaliado. Só por um tempo. Até a gente ter certeza que não há nada de errado. O Dr. Lopes tirou os óculos. Seus olhos eram claros, quase sem cor, como água suja. A senhora não quer que ele sofra, quer? Não quer que as outras crianças tenham medo dele. Ou que ele, uma pausa calculada, acabe se machucando. Minha mãe olhou para mim. Viu o pânico brilhar em seus olhos antes que ela conseguisse esconder. Ela sabia. Sabia que não adianta discutir, que não adianta correr. Eles sempre arrumam um jeito. Quando? Ela perguntou, e sua